como vencer a ansiedade, o gigante da ansiedade. Esse é o nosso tema nessa manhã. Como vencer o gigante da ansiedade. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram algum problema com ansiedade. Eu disse no domingo passado que a gente, admitindo ou não, todos nós já passamos por alguma crise de ansiedade. As crises de ansiedade, por si só, elas são naturais, faz parte da nossa natureza humana, as crises de ansiedade, faz parte da nossa natureza humana, né? Não é algo estranho a nós, a nossa existência como seres humanos. Eu disse no domingo passado que desde que o pecado entrou no mundo, a ansiedade começou também a dominar, né, o coração dos homens, o medo, o terror, o pânico, a depressão, as doenças de um modo geral passaram a dominar a nós, seres humanos, e são como consequências do pecado. Às vezes não necessariamente o nosso pecado, mas o pecado da raça humana de um modo geral. Mas pode estar ligado também aos nossos pecados pessoais, né? Pecados não confessados. E às vezes até ter um excesso de ansiedade pode se tornar pecaminoso para nós também na nossa relação com Deus. Então, basicamente, nós vamos tratar com os irmãos nessa manhã aqui. Já falamos sobre os tipos de ansiedade, já falamos causas, consequências, definições, né? Os irmãos que não viram, né, ou não estavam aqui domingo passado, não viram na internet, veja no YouTube, né, tem a nossa mensagem, nosso estudo de domingo passado lá, a parte 1, falando o que é ansiedade, né? E hoje vamos trabalhar especificamente de como vencer a ansiedade. Eu quero trabalhar com os irmãos à luz de 3 textos bíblicos especificamente. O primeiro deles é Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a irmos até Ele. Muitas traduções são feitas em cima desse versículo. Alguns usam cansados e sobrecarregados, como esta tradução que eu li. Outros falam ansiosos e deprimidos, cansados e oprimidos, né? Tudo aquilo que vem trazer preocupação, peso sobre a nossa alma, vem limitar as nossas atividades, vem perturbar a nossa fé, né? Jesus diz: vinde a mim. Todo cansaço físico, mental, emocional, espiritual, tem até cansaço espiritual, né? Então todos eles vamos levar até Jesus. É o que ele convida, né, que nós façamos. Para quê? Para encontrar descanso para a nossa alma. O outro texto que queremos trabalhar com os irmãos é Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, de 6 a 9.
Filipenses capítulo 4, de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Depois nós vamos mais ao final comentar sobre esse texto. E o próximo texto, 1 Pedro 5, 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Alguns conhecem até de cor esse versículo. Nós vamos abrir aqui na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Há um outro texto, irmãos, eu falei apenas 3 textos, mas eu queria voltar num texto lá em Mateus 6, para a gente entender a partir dele todos esses outros que nós acabamos de ler. Mateus, capítulo 6, verso 25. Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, nessa manhã, pela oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra, de examiná-la, meditar nessa palavra e, ao estudá-la, nessa manhã, ó Deus, nos ensinar, nos dar um direcionamento para aplicar essas verdades em nosso coração, ó Pai. Nos ajude, nos auxilie com Teu Espírito Santo a nos guiar em toda a verdade e nos dê um coração completamente obediente, temente, disponível para ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, Deus nos deu uma ordem em Jesus de que não deveríamos estar ansiosos por coisa alguma. E no próprio Jesus, Deus nos deu a fonte onde podemos nos refugiar, a fonte onde nós podemos beber, a fonte onde nós podemos buscar
o alívio, a cura, a libertação das nossas ansiedades. E toda vez que nós não fazemos isso, toda vez que nós não nos voltamos para Jesus, ou que nos voltamos a Jesus, mas também queremos concentrar algumas coisas ainda em nossas mãos, mais ou menos como a gente coloca, mas que quer reter alguma coisa em nossas mãos, mais ou menos alguma coisa do tipo que a gente confia, mas não confia 100%. Aí, mesmo com todo esse recurso da palavra de Deus, mesmo com palavras tão lindas como aquela do Salmo 23, que diz: leva-me a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda assim, como humanos que somos, nos encontramos muitas vezes como os filhos de Corá, no Salmo 42, chorando, angustiado, preocupado, sofrendo em nosso corpo as reações que esse mal da alma produz em nosso corpo e até na nossa espiritualidade. É preciso que a gente cada vez mais internalize, interiorizar os ensinamentos das Escrituras, nos arraigarmos neles, nos fundamentarmos nesses ensinamentos, para que as crises de ansiedade que são comuns aos seres humanos, ninguém que está passando por uma crise de ansiedade quer dizer que tem menos fé, e alguém que talvez não esteja passando tenha necessariamente mais fé. Mas quanto mais vamos aumentando o nível de intimidade, confiança no Senhor, a ponto de tirarmos os nossos olhos do problema, da circunstância, e colocarmos nossos olhos no Senhor, encontraremos descanso, alívio para as nossas almas. Exatamente como Ele prometeu em Mateus capítulo 11, é ir a Ele. E ir a Jesus, irmão, significa uma atitude de fé. Ir a Jesus significa uma atitude de entrega total, de um comprometimento total com Ele, de uma dependência dEle. Mas isso a gente não alcança de maneira automática. Isso vai acontecendo, nós vamos nos amadurecendo à medida que vamos estreitando o nosso relacionamento com o Senhor. Porque, embora a boa parte dos salmos relate os episódios de ansiedade, de depressão dos servos de Deus, esses mesmos servos de Deus encontram nas suas angústias, nas suas ansiedades, a resposta. No Salmo 42, por exemplo, em que os filhos de Corá traçaram essa canção, essa poesia, depois de falar todos os efeitos, toda a tristeza de não estar mais congregando, de estarem sendo perseguidos, de colocar todas as manifestações que a ansiedade estava produzindo em seus corações, eles são ainda capazes de fazer uma declaração de fé e dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei. O segredo está em esperar em Deus. Saber que Deus trabalha para os que nele confiam. Que Deus trabalha especialmente por você, ou cuida especialmente de você. Há um hino do cantor cristão, não me lembro o número, me parece que 444, talvez, não sei. Deus cuidará de ti. Esse hino traz uma segurança.
traz um bálsamo, uma confiança. Quando a gente ouve hinos como esse, quando a gente ouve hinos como os hinos que falam, Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E quando a gente vai para as Escrituras Sagradas e vê o próprio Cristo dizendo para não estarmos ansiosos por coisa alguma, nem com o que haver, não, nem com a nossa vida, nem pelo que haver de comer, de beber, nem de vestir. Ele cuida de nós. E o próprio Jesus deu exemplos, deu 3 exemplos claros, típicos. Falou sobre as aves do céu, falou sobre as flores do campo, e também falou que os ímpios, aqueles que não temem a Deus, também têm essas coisas: a comida, a bebida, o vestimento, tem o cuidado, é a graça comum. E que nós podemos esperar em Deus e descansar nele. Então, a ansiedade, que é esse estado emocional, né, que traz tantas manifestações físicas, psicológicas, espirituais à nossa vida, que nos traz todas aquelas consequências que nós falamos aqui domingo passado, as taquicardias, os aumentos de pressão arterial, aumento da transpiração, o sono perturbado à noite, né? Os tremores, os formigamentos, uma série de coisas que vão, os desarranjos estomacais, aquela série de coisas que acontecem conosco quando estamos ansiosos, deve nos levar a buscar mais ao Senhor e depender mais dele. Apresentar a Ele a nossa súplica, que depois é o que nós vamos ver que o apóstolo Paulo afirma lá no capítulo 4 de Filipenses. Então, irmãos, como encontrarmos a cura para a ansiedade? Quer dizer que há 2 maneiras de você encontrar a cura. Eu vou falar primeiro da cura profissional, mas ela não acontece por si só, embora até os ímpios consigam superar crises de ansiedade, transtornos de ansiedade através das ajudas profissionais, mas nós que somos cristãos, nós temos uma vantagem a mais. Nós podemos recorrer aos princípios da palavra de Deus, às orientações do Senhor para nossas vidas, nós podemos recorrer ao Senhor para nos cuidar de nós, para nos guardar, nos proteger, cuidar da nossa alma. Dizer a Ele que no dia que nós temermos, que Ele intervenha em nosso socorro, em nossa ajuda, para aliviar a nossa alma, aliviar as nossas tensões. E seguir os princípios daquilo que Ele diz que nós precisamos fazer, para que o estresse e as tensões do dia a dia não tome conta do nosso coração. Que sentimentos de culpa por causa dos pecados que cometemos não sejam um gatilho para que desencadeie situações de ansiedade. Ele deu o recurso de confessarmos nossos pecados e nos arrependermos dele, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Toda. Não há nada que Ele não possa perdoar. Para nós que somos filhos de Deus, principalmente porque você não vai imaginar um filho de Deus blasfemando contra o Espírito Santo. Porque se alguém blasfema contra o Espírito Santo, é o indicador de que ele não é filho de Deus. Está fora do projeto de Deus para a sua vida. Porque esse pecado não tem perdão. E blasfemar é rejeitar. Blasfemar é rejeitar a ação soberana do Espírito Santo de Deus
na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Não é um simples xingamento, como algumas pessoas imaginam. Blasfemar é rejeição ao único que é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia diz. Então, de vez em quando alguém pergunta, será que eu blasfemei? Só da pessoa estar preocupada se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, é sinal de que ela não blasfemou. Porque uma pessoa que blasfema do Espírito Santo, ela não tem nenhum temor a Deus. Ela está em total rebelião contra Deus. Uma pessoa que é blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem nenhum tipo de preocupação se blasfemou ou não contra Deus. Porque é impossível ao cristão verdadeiro blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que o salvou e que o redimiu. É a mesma coisa de imaginar que alguém poderia dessalvar. Não existe esse verbo, não, mas eu estou tentando aprender, só para você entender. É você, e se eu mesmo pular fora? É impossível. A Bíblia diz que aquele que vai a Jesus de maneira nenhuma será lançado fora. Ninguém pode nos arrebatar da mão dele. É promessa dele. Isso inclui você também, nem você pode se arrebatar. Depois que ele te pegou, não é você que segura na mão de Deus, é Deus que segura na sua mão. É Deus que segura na sua mão. A gente canta, acha bonito aquela canção, né? Segura na mão de Deus e vai, mas é Deus que segura. Para que a gente não solte, para que se eu segurar eu possa querer soltar a minha mão. Mas é Ele que segura nas nossas mãos para que possamos caminhar, seguir a nossa caminhada, a nossa jornada cristã aqui no mundo. Mas a questão da cura como ajuda profissional, irmãos, ela tem que ser entendida de uma maneira muito tranquila, muito simples, né? Os casos mais graves, principalmente quando há transtornos. Enquanto são crises, as crises vêm e vão. Mas quando passa a ser um transtorno, que vai gerar em si a síndrome do pânico, as fobias e até mesmo a depressão, aí essa ansiedade precisa ser tratada com um profissional de saúde, de confiança, ligado, né? Que não vai te dar conselhos equivocados ou contrários à palavra de Deus. Né? Deus deu aos homens essa inteligência, essa capacidade. Senão não estaríamos orando a Deus, por exemplo, para que Deus abençoasse os cientistas, para que eles descobrissem um remédio para a Covid-19, uma vacina, né? Covid-19 é tão doença quanto a ansiedade. A ansiedade é tão doença quanto Covid-19. A diferença é que uma é contagiosa e a outra não é contagiosa. É contagiosa só para a pessoa que está sofrendo, né, daquele mal. A ansiedade é assim. Embora, geralmente, quando você lida com uma pessoa com ansiedade ou depressão, acaba afetando todos da casa. Todos da família acabam sendo afetados de alguma maneira. Quando essas crises são muito intensas, quando se tornam em transtornos. E os médicos, os profissionais, vão avaliar. Psicólogos e psicanalistas não podem medicar. Pode sugerir agora um chazinho, sei lá, alguma coisa natural, mas é o psiquiatra, por exemplo, que pode. Mas existe um tabu no Brasil, que psiquiatra é médico de doido. Aí muita gente não vai, porque acha que é médico de doido, né? Então não vai. Costuma às vezes ter uns psiquiatras mais doidos do que o paciente, né? Mas não tem esse negócio de dizer que psiquiatra é médico de doido, né? Ficou convencionado isso porque no passado o que fazia? Quando pessoas estavam muito perturbadas, até pessoas que eram endemoniadas, etc., fazia o quê? Levava, tinha 2 hospitais em Belo Horizonte, pelo menos 2 eu conhecia, né? Galba Veloso e o outro acho que é Raul Soares.
lá em Belo Horizonte, todo mundo que tinha as crises, algemava a pessoa, amarrava com corda, levava para lá, dava choque na cabeça do sujeito. Era o tratamento que fazia. Então, e quem cuidava desses pacientes lá eram os psiquiatras, médicos psiquiatras. São os médicos que conhecem o funcionamento da mente, neurologistas e psiquiatras, do ponto de vista físico, né? Os psicólogos, os psicanalistas trabalham do ponto de vista emocional. Mas lá em Belo Horizonte era assim, levava os pacientes para esses hospitais, dava choque na cabeça deles, dava umas injeções, que se chamava de sossega-leão. Aí a gente até detectava alguns casos que dizia que era possessão demoníaca, né? Mas dava um sossega-leão, o sujeito acalmava. Que demônio domesticado é esse, né? Então, infelizmente, esse é um passado triste, né? Esses hospitais ainda existem lá em Belo Horizonte. Eu não sei se eles ainda fazem esse tipo de tratamento, eu creio que não. Né? As pessoas ficavam internadas lá como loucos. Ficavam internados nesses hospitais. Alguns nunca mais voltavam para o seio das suas famílias. E às vezes eram coisas que poderiam ser tratadas de outra forma. Mas faltavam os recursos, talvez na medicina ou na ciência, né? Para poder aplacar isso aí. Então nós devemos louvar a Deus, irmãos, porque Deus abençoou a humanidade com as ciências. Então, no primeiro momento, você pensar em cura para a ansiedade, com a ajuda profissional, pensar nisso. Deus preparou a ciência e para que tratasse dos sintomas de forma muito eficaz, os sintomas, em alguns casos, a causa de muitas enfermidades, inclusive a ansiedade, né? E isso pode fazer com o auxílio também do avanço da ciência da indústria farmacêutica. Embora nós sabemos que muitas vezes a indústria farmacêutica ela faz medicações não para curar, mas tornar as pessoas dependentes da medicação. Se a pessoa tomasse o remédio e ficasse curado, aí a empresa falia. Né? Então, há uma certa dependência, mas aí que entra o lado espiritual, ou o lado emocional, quando o acompanhamento com a medicação e com o psiquiatra é feito com um psicólogo ou com um psicanalista, e no nosso caso, principalmente pela palavra de Deus. Irmãos, Deus entende a ansiedade, e percebemos isso, a Bíblia diz em Provérbios 12, 25, que a ansiedade abate o coração do homem. Abate o coração do homem. Provérbios 12, 25. Mas há um outro provérbio que me fugiu a referência aqui agora, que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Se por um lado a ansiedade abate o coração, por outro lado, quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está com o coração alegre, dá para você perceber na fisionomia, no rosto, no olhar. Assim como a gente olha também para as pessoas e percebe se elas estão... Lógico que nem todo mundo tem essa percepção, mas a gente percebe de um modo geral se a pessoa está triste, está angustiada, se está sofrendo, enfrentando algum tipo de problema em família. Às vezes você fala de família, a pessoa muda o comportamento, né? A feição da pessoa muda. Então, são várias manifestações, mas Deus deu à indústria farmacêutica essa capacidade de novas pesquisas, novas tecnologias, de doenças como essas, de ansiedade, depressão, que levou muita gente a ficar para sempre afastado dos seus familiares, tomando choque na cabeça, tomando injeções de calmante, de morfina, de uma série de situações. Vários tipos de medicações eram usadas para sossegar a pessoa. E a pessoa ficava lá direto, para sempre. Era privada do seio das suas famílias. Assim como faziam, por exemplo, com a hanseníase no passado, com os leprosários. Os leprosários famosos de Santa Isabel, o leprosário lá de Citrolândia, em Betim, que até hoje existe, porque ainda há pessoas que moram naquelas regiões lá,
pessoas que ficaram com sequelas terríveis, porque na época não tinha medicação suficiente, não tinha tecnologia que temos. As pessoas faziam isolamento, não havia um trabalho específico nessa área. Só para os irmãos terem ideia, quando eu tive acometimento de hanseníase no final da minha adolescência, início da juventude, já havia tratamento para a doença. E era 5 anos de tratamento. E eu percebi que com menos de 3 anos que eu estava tratando, Deus já havia me curado. Hoje, assim como a tuberculose, com 6 meses de tratamento, a pessoa consegue ser curada. Se a pessoa fizer o tratamento correto. E ainda tem a ajuda de Deus do alto. Eu estou dizendo que quando eu fui diagnosticado com hanseníase, era uma época difícil. Na década de 80 ainda não tínhamos os recursos, a tecnologia que tem hoje, mas já havia medicação que as pessoas que enfrentaram a hanseníase na década de 60, de 70 não tinham. Não sei se os irmãos já viram ou conhecem alguém que já passou por isso, por a crise de hanseníase, e quantas pessoas foram deformadas, perderam os dedos, perderam os pés, nariz, corroía o nariz, pessoa queimava as mãos, não perdia o tato, perdia a capacidade de sentir dor. Pessoas ficavam atrofiadas, tinham seus músculos atrofiados. Eu conheci muita gente que andava toda entortada assim por causa dos nervos, que a hanseníase afetava, o bacilo, chamado bacilo de Hansen. Por isso que a lepra passou a se chamar hanseníase, por causa do cara que descobriu o bacilo que provocava essa doença e começou a trabalhar numa medicação para partir os bacilos para que eles não reproduzissem dentro da pessoa. Então, e como que isso foi terrível no Velho Testamento, como que isso ainda era muito forte no tempo de Jesus. Agora imagina como que a ciência avançou e Deus nos deu isso de presente. Então, para as outras doenças, como a ansiedade também, nós não podemos fechar os olhos. Achar, não, isso aqui não é de Deus, aqui é de Deus. Você toma um remédio para gripe, antipirona, toma um remédio aí para dipirona também para dor de cabeça, toma para dor de cabeça. A gente que tem problema de pressão, toma remédio para pressão, e vai tomando as medicações. Quem tem problema de alergia, tem lá um antialérgico, não pode faltar, dentro de casa. Diabéticos, tem a insulina, você vê que avança. Quanta gente morreu de diabetes quando não era descoberto a insulina. Então, a gente tem que agradecer a Deus por isso. Mas, olhando para a Bíblia, nós olhamos também que Deus tem um cuidado especial na sua palavra de nos dar o direcionamento na sua palavra, no sentido de minimizarmos cada vez mais os efeitos que a ansiedade tende a produzir em nós, de nos deixar abatidos, com um peso enorme, nos oprimindo, tomando controle sobre nossas vidas, sobre as nossas ações. E nós somos filhos de Deus, somos servos de Deus, não podemos carregar um peso de que se estivermos sentindo assim, seja falta de fé ou coisa semelhante, e nem tampouco devemos ficar tão vulneráveis à ansiedade, aos efeitos que ela produz, de modo que não confiemos em Deus, não entreguemos nossas vidas ao cuidado dEle, a dependência dEle. E é exatamente isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4:7, Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. É exatamente isso, que nós ouvimos Pedro dizer, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa, não lança só um pouquinho, não, lança
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí, qual que é o grande problema? A gente depara com os santarrões. Já falei isso domingo passado, né? E começamos a ficar com culpa, ou sentimento de culpa, né? Porque ainda ficamos ansiosos em algumas situações, em alguns casos, né? Mas todos esses textos, irmãos, além de nos ordenar, além de nos orientar, além de nos capacitar para vivermos uma vida menos ansiosa e mais confiante, esses textos servem para nos dizer que nós somos frágeis, somos seres humanos e por isso somos totalmente dependentes de Deus para enfrentarmos essa luta contra sentimentos, contra as doenças, contra todo o mal que venha nos afetar. É olhar para Cristo, nos voltarmos para Cristo, entendermos que em Cristo há um lugar seguro, onde nós podemos levar nossos medos, nossas preocupações, nossa ansiedade. Ele já pagou um preço de redenção, um preço de resgate pelas nossas vidas, para que tudo que nos fazia separar do nosso Deus pudesse agora, em Cristo, agora sermos novamente alinhados a Deus na pessoa de Cristo. E a recomendação bíblica é muito clara, irmãos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, o escritor sagrado diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16. E quando você confia em Jesus para receber perdão, torna-se filho amado de Deus, muito amado de Deus. Irmãos, o mundo ainda pode ser muito assustador para nós. A pandemia pode causar ainda muito terror em nossos corações, ansiedade. Mas quanto mais nos lançarmos a Deus, nos lançarmos ao Senhor Jesus, mais encontraremos alívio para as nossas ansiedades, mais descansará a nossa alma, sabendo que quando o medo se transforma em ansiedade, nós podemos correr o risco de chegar à conclusão de que Deus não está cuidando de nós, que Deus não é tão bom assim, que Deus parece que não está ouvindo a nossa oração. Nós ficamos tão ansiosos que às vezes pensamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, que Deus não está se importando conosco, mas eu quero dizer que isso não é verdade, irmão. Deus se importa conosco. Então, eu preciso seguir alguns passos necessários para que eu experimente, para que eu consiga alívio em tempos de angústia, alívio em tempos ansiosos. A primeira coisa que eu preciso fazer é confiar. Se tem um negócio difícil para que a gente faça, é a ideia de confiar. Confiar é mais do que crer. Confiar é se entregar, é se lançar sobre Ele. Por isso que o texto de 1 Pedro 5,7 dá a ideia de lançar sobre Ele, né? Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Crer é você crer que Ele pode fazer. Agora, você crer que Ele pode fazer na sua vida, aí é confiar. Você crer que Ele pode fazer de um modo geral, é crer mesmo. Mas crer que Ele pode fazer com você é diferente de você crer de uma forma genérica no Senhor. É você experimentar no seu próprio corpo. Deixa eu dar uma ilustração rapidinha para você entender o que eu estou querendo falar.
Ah, acho que eu já contei essa ilustração alguma vez aqui, não me recordo, mas acho que já. Diz que lá nas cataratas do Niágara tinha um equilibrista que era capaz de atravessar de um lado para o outro num cabo de aço. E ele fazia isso várias vezes com um público muito grande, eu vendo ele fazer, me parece que as cataratas mais altas do mundo. E ele atravessava para lá, atravessava para cá, e sempre perguntava ao público, toda vez que ele ia voltar, vocês acreditam, vocês creem que eu posso atravessar para lá? E as pessoas já tinham visto ele atravessar várias vezes, nós cremos. E aí ele ia, atravessava de novo, voltava. Até que ele veio ao público e disse assim: quem é que crê que eu posso atravessar com você nas minhas costas? A multidão silenciou, porque é confiar sua vida a outra pessoa. Às vezes a gente faz isso no dia a dia inconscientemente, sabia? Você monta numa bicicleta e vai com ela para a rua, e você confia que ela vai te levar no seu lugar, sem medo de que ela vá partir ao meio, que ela vai quebrar o garfo. A pessoa entra num carro aqui, independentemente do motorista, você confia que o motorista vai te levar, né? Tem gente que até dorme, né? Entra no ônibus, por exemplo, e dorme tranquilo, sabe? Entregou a vida aos cuidados, isso é confiar. Não é só crer, é confiar. Entra no avião e vai. É diferente. E é assim também na nossa fé, não é só crer que Jesus pode nos curar da ansiedade. É confiar que a nossa ansiedade pessoal está sob o cuidado dele. E quando isso acontece, eu descanso. Quando isso acontece, eu encontro alívio para a minha alma. Eu fico em paz. Eu não tenho agitação, né? Por mais que eu tenha as precauções, eu não terei as preocupações. Precauções são cuidados, né? Preocupação é um cuidado antecipado de uma coisa que você não sabe se vai acontecer ou não. Por isso a ansiedade está ligada ao futuro. É o que Jesus disse lá no verso 34 de Mateus 6. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, a primeira coisa que você precisa fazer é confiar totalmente, inteiramente a sua vida no cuidado de Deus. Ele cuida de nós em todas as circunstâncias. De acordo com o Salmo 91, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele nos salva dos nossos inimigos, nos abriga debaixo das suas asas. Ele nos ajuda a não temer. E está conosco quando nós clamarmos por Ele. Quando suplicarmos, Ele há de nos ouvir. No Salmo 23, como eu já citei, o salmista apresenta um Deus amoroso, um pastor cuidadoso, que nos recolhe em seu braço, nos leva ao seu peito, caminha conosco no vale da sombra da morte. E no deserto prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Por isso temos de afastar de nós toda a preocupação quanto ao cuidado de Deus. Lembrando que Ele prometeu que até as coisas ruins se transformam em coisas boas para aqueles que amam e esperam por Ele. Desde o Velho Testamento, José já disse isso aos seus irmãos. O mal que vocês planejaram contra mim, Deus usou para o bem, o meu bem e para o bem de vocês também. Em Romanos 28, o apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou propósito. Mas não basta só
confiar. Você precisa também certificar de que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Porque se Deus estiver num outro lugar na sua vida, que não seja o primeiro lugar, sua vida pode ser uma existência miserável, desgraçada, se Deus não estiver ocupando o primeiro lugar. Porque ele disse, ele prometeu, Jesus prometeu isso. Se você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o seu reino e a sua vontade, as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele não está falando de desejo, está falando de necessidades, porque o contexto ele está dizendo o quê? De comida, de bebida, de vestido. Deus cuidará de nós. A Bíblia diz, Deus cuidará de nós. É que nós temos muita dificuldade, irmãos. Aí não quero entrar num outro ponto para você verificar se a sua ansiedade não está relacionada com os seus desejos. Porque um dos maiores desafios da nossa vida está ligado, em relação à ansiedade, está ligado com a nossa satisfação ou insatisfação. Porque o ser humano é um ser insatisfeito por natureza. Os desejos podem ser realizados, mas o principal compromisso de Deus conosco é com as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19, a Bíblia diz. Então, você precisa avaliar a sua vida, em qual nível que você está, no nível dos desejos ou no nível das necessidades. Porque desejo é um negócio impressionante, irmãos. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E em si, vamos chamar esse desejo de ambição. Existe uma ambição boa e uma ambição ruim. Em si, os desejos, essa ambição não é necessariamente ruim. Ela nos alimenta, ela nos impulsiona para caminharmos, direcionarmos, temos sonhos, temos projetos. O problema é quando nós vivemos em função dessa missão. Que por causa disso nós passemos por cima da palavra de Deus, passemos por cima das pessoas. Que abandonemos a família. Esse é o problema. O desejo e a ambição por si só não é o problema. O problema é o nosso coração estar nesses desejos. A Bíblia diz que onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso que se Jesus não estiver ocupando o primeiro lugar, nós somos fadados a viver uma vida miserável, mesmo tendo muito recurso. Uma vida sem paz, mesmo tendo suficiência em muitas coisas. Então, o desafio do Senhor é muito grande para nós nesse aspecto, porque esse medo relacionado a esse desejo que não se realiza pode gerar em nós uma ansiedade ou até um transtorno de ansiedade, porque você vai sempre temer não ter o que você mais quer. Quando o conceito bíblico é, se você tem o que comer, tem o que beber, tem onde dormir, esteja satisfeito, esteja contente. O pessoal fica falando do jogo do contente aí da Poliana. Já viram aquele livro? Tem até uma novela aí na televisão chamada Poliana, o jogo do contente. Mas quem melhor ensinou o jogo do contente foi Paulo. Em Filipenses 4, ele diz que sabia conviver bem com toda e qualquer situação. Estar contente em toda e qualquer situação. Tanto na fartura, quanto na necessidade. Porque a sua alegria estava no Senhor
e não na circunstância. Ele estava preso quando ele escreveu isso. Alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4:4. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, dependa do Espírito Santo. Se você é do tipo de pessoa que precisa e quer vencer a ansiedade, precisa depender do Espírito Santo. E na dependência do Espírito Santo, fazer exatamente o que a Bíblia diz que você e eu temos que fazer. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Peça a ajuda do Espírito Santo para tomar os seus pensamentos, avaliar todas as motivações do seu coração à luz da palavra de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso, porque ele habita em você. E para que ele encontre em você aquelas coisas indesejáveis que estão produzindo em você a ansiedade, que na maioria das vezes vai ser fruto da nossa falta de confiança no que Deus prometeu a nosso respeito. Verifique suas crenças, então, e seus pensamentos à luz do que o Espírito Santo nos mostra, nos apoia. Peça ao Espírito Santo para mostrar as motivações do seu coração, as limitações do seu caráter, as limitações da sua própria personalidade, físicas, emocionais, espirituais. Traga isso, que o Espírito Santo traga à luz essas coisas, para que você não caia naquela onda de achar que Deus não está no controle, de que Deus não é todo-poderoso, de que Deus não vai cuidar de você, de que Deus não vai cuidar das suas inquietações como você deseja que Ele cuide. São pensamentos que nos inquietam muitas vezes em tempos assim, e às vezes mesmo inconscientemente. E esse é um problema grave. Quando isso acontece de maneira inconsciente, você se percebe duvidando em algum momento de alguma palavra de Jesus, de alguma promessa dele. Isso renova ou redobra o sentimento de angústia que nós carregamos conosco. Então, quando você e eu começarmos a treinar a nossa mente para nos livrar dos pensamentos de ansiedade, nos aproximarmos de Jesus e da verdade da sua palavra. Preste bem atenção. Começaremos a compreender que o nosso futuro não se encontra nas mãos dos homens. O nosso futuro não se encontra nas mãos do nosso chefe. O nosso futuro não se encontra nas mãos dos políticos. Que o nosso futuro não se encontra nas nossas próprias mãos. Mas que o nosso futuro se encontra, sobretudo, nas mãos de Deus. É Deus que cuida de cada detalhe da nossa existência. Por isso, o nosso chamado é para enxergar e para fazer as coisas de todo o nosso coração, como se estivéssemos fazendo para Deus e não para os homens. Que a gente sai daquela pressão. A pressão que está sobre a nossa cabeça, das responsabilidades, das coisas que nós temos que fazer, que pode trazer tanta ansiedade, tanta depressão, tanta angústia para nós, tanto estresse, os problemas de saúde, de pressão que nós vamos acumulando pela vida fora.
É lógico que existem questões e fatores hereditários, sim. Mas nós acabamos com as nossas preocupações afetando ainda mais a nossa saúde física e emocional. Mas quando nós entendermos e virarmos essa chave da nossa vida, de que estamos fazendo tudo para Deus e não para os homens, mesmo quando estivermos servindo aos homens, conforme diz Colossenses 3:23, conseguiremos desempenhar com melhor qualidade e termos uma melhor qualidade de vida quando a gente não ficar ansioso pela aceitação, pela aprovação dos homens, mas simplesmente confiando os resultados do nosso trabalho a Deus, ao nosso Deus. Então começarmos a descansar no Senhor. Há uma canção, me parece que é de João Alexandre, se eu não estiver enganado, que diz: não tenha sobre ti um só cuidado, um só que seja, pois somente um seria muito para você. E ele diz: é meu, somente meu todo o trabalho. É como se fosse Deus falando com você. E o teu trabalho é descansar em mim. É o nosso trabalho é descansar no Senhor. Então, enquanto a nossa perspectiva, quando a nossa perspectiva mudar a esse respeito, irmãos, nós seremos capazes de focar melhor no trabalho, definir os nossos limites. Nós precisamos entender os limites do corpo. Eu sei que de vez em quando eu vacilo, eu sei que eu não posso ficar mais de 3 horas sem comer nada. Eu sei que eu tenho que seguir uns horários certinhos de alimentação. Custei para entender isso. Mesmo assim, ainda quebra a cabeça de vez em quando. Começa a passar mal. Porque eu fugi uma regra que é natural do meu corpo. Eu custei entender isso. Eu sei que se eu forçar demais a minha força física, eu já não tenho idade para isso. Eu me lembro quando eu desisti de jogar futebol, foi exatamente por causa disso. Ia jogar com os meninos novos ali na quadra da Escola Batista. E olha que eu não tinha nem chegado aos 50 ainda. E eu começava a jogar com eles, não dava conta de correr junto com eles. E aí começava a ver os meninos falando: vai pastor, vai pastor. O pastor não vai mais, não tem jeito. Vida sedentária e querer jogar uma vez por semana, toda segunda-feira só. Não dá, a gente tem que entender os limites do corpo. E quando a gente vai para o trabalho físico, também é assim. Quando a gente vai com os cuidados com relação ao sono e à alimentação, também é assim. E aí entra um outro fator que é aprender a cuidar do corpo. Nós não cuidamos do corpo. E se nós não cuidamos bem do corpo, quando vem uma crise de ansiedade, de transtorno, nós somos muito mais vulneráveis a elas. Não cuidamos do sono, não cuidamos da alimentação, não cuidamos da atividade física. E pagamos um preço alto por isso. Porque já temos as medicações que tomamos que nos causam algumas limitações. Outro dia eu estava lendo uma bula, muito tempo eu não lia bula de remédio, porque eu começo a ler bula e fico sem querer tomar o remédio. Mas eu fui ler a bula do remédio e falei assim: então está explicado, por que eu estou tão cansado? É um dos principais efeitos colaterais do remédio é cansaço nas pernas e aquela fadiga no coração. O remédio é para controlar a batida do coração, mas ele traz cansaço como efeito colateral. Entende? Mas aí, quando você vai descobrindo essas coisas, você vai o quê? Tranquilizando mais, né? Então, eu já sei que eu não posso subir a escada correndo.
Não sou criança mais, e com esse problema aí não posso subir correndo. Não posso ficar trabalhando 5, 6 horas seguidas sem tomar uma água, sem comer, sem me alimentar e sem nada. Mesmo que eu estiver estudando, eu não posso fazer isso. Eu sei que a cabeça dói, dá um peso, a pressão sobe, tem uma série de fatores. Então eu tenho que aprender a cuidar do meu corpo e aprender a conhecer meu corpo. Por uma razão simples. O que a Bíblia diz? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar dele. Você vai deixar Deus habitar de qualquer forma no seu corpo? Lá no passado, Davi teve uma preocupação de ter um lugar para a presença de Deus, que Deus não podia ficar em tendas. Lá no tempo do profeta Ageu, houve uma reclamação de Deus para o povo, que o povo preocupava com as suas casas, mas não preocupava com o templo para adorar a Deus. E hoje nós temos que preocupar com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Poderemos então assim termos nessa dependência, nesse desejo, né, de não sermos, desse desejo de cuidar de nós mesmos, não no sentido de fazer essas coisas com relação ao corpo e tal, mas de querer dominar, manipular as coisas sempre a nosso favor. Essa ansiedade de achar que o mundo gira em torno de nós. Isso não será mais necessário se toda a importância da nossa vida estiver no confiar e no descansar em Deus, quando a nossa vida estiver sob os cuidados dEle. E eu quero terminar essa fala pensando no que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4, de 6 a 9. Quando ele diz que não é para ficar ansioso por coisa alguma, e ele depois diz assim: antes sejam conhecidos diante de Deus. Filipenses 4. As vossas petições, oração, súplica e ações de graça. 3 coisas. 3 coisas que você e eu podemos fazer para, depois de tudo isso que nós colocamos aqui, termos convicções, certeza de que a ansiedade será aliviada do nosso coração. Isso. Oração. Mais do que oração, súplica. Súplica é quando você está muito angustiado, você não está encontrando mais recursos, você é um clamor, aquele pedido que sai da alma, lá do fundo. É um desespero da alma quando ela apresenta a sua petição, a sua oração diante de Deus. E depois ser agradecido. Não sei quantos irmãos viram no grupo, outro dia eu coloquei uma palavra, um devocional sobre gratidão no grupo da igreja. A igreja lá, a segunda igreja batista de João Monlevade, pediu que eu escrevesse 3 meditações para eles. E uma das meditações que eu escrevi em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, foi sobre gratidão. A gratidão faz a gente focar nas coisas boas, que é o que Paulo depois vai chamar a atenção nossa aqui na frente. Né? O que deve ocupar nossa mente é todos os pensamentos, não é a questão de pensamento positivo, mas os pensamentos bons, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude nisso, se existe algum louvor nessas coisas, seja isso que ocupe o seu, o meu, o nosso pensamento, diz o apóstolo Paulo. É interessante que no verso 7, ele fala que se nós apresentarmos oração, súplica e ações de graça, a paz de Deus,
que excede a todo entendimento, vai dominar os nossos corações em Cristo Jesus. Comece a glorificar a Deus, comece a agradecer mais do que reclamar, comece a olhar a sua vida pelo lado bom das coisas que Deus tem feito na sua vida, na sua família. E a gente começa a ver que os nossos pensamentos começam a ser renovados em Cristo Jesus. E aqui Paulo dizia a paz de Deus. A paz de Deus, irmãos, é diferente da paz com Deus. Lá de Romanos 5:1. A paz com Deus é um relacionamento que foi quebrado e que agora foi reconstruído em Cristo Jesus quando somos justificados pelo nosso pecado. Mas tem muita gente que já teve o seu relacionamento, com a sua reconciliação com Deus alcançada pela salvação, pela justificação, mas ainda vive atormentado. Por quê? Não experimentou a paz de Deus. A paz de Deus é um sentimento. É um sentimento que você e eu não sabemos nem explicar, diz o apóstolo Paulo. É possível você ter paz com Deus, ou seja, o seu relacionamento com Deus está correto, e você ainda não ter esse sentimento inexplicável, essa sensação de prazer, de alegria, de satisfação, de confiança. É o que Paulo está dizendo aqui, no verso 7 de Filipenses 4. Essa paz que excede a todo entendimento. E é interessante que ele diz que depois que você praticar tudo isso, ainda tem um bônus. Qual que é o bônus? O Deus da paz estará convosco. Se você aplicar o que você está ouvindo da palavra de Deus, você vai ter certeza, você vai ter a percepção clara, nítida, de que Deus está com você. Que coisa fantástica, irmão. Você tem paz com Deus, que maravilha. Você é justificado em Cristo Jesus, salvo, perdoado pelos seus pecados. Mas se você apresentar a Ele a sua oração, a sua súplica, as suas ações de graça, você tem um sentimento inexplicável. Quando o mundo está tudo em tormenta, quando está todo mundo angustiado, você está tranquilo. É um sentimento inexplicável. Excede, diz o apóstolo Paulo, não tem como explicar, excede a todo entendimento. Ele diz, mais do que isso, mais do que você saber que você tem paz com Ele, mais do que você ter essa sensação, esse sentimento inexplicável dessa presença, você tem a convicção de que Ele está com você, o Deus da paz. É assim que nós alcançamos vitória sobre a ansiedade. E não tem problema não, irmão. Se você tentar uma vez e falhar, tentar uma outra vez e falhar, continue tentando. Até que você consiga descansar plenamente em Deus. Eu falo isso por experiência própria. Eu sei todas as vezes que eu não consegui descansar plenamente em Deus, como a minha qualidade de vida piorou. E mesmo quando a gente não sabe explicar por que estamos passando pelo que estamos passando, ainda assim podemos confiar e descansar no Senhor. Ainda assim podemos confiar e descansar no Senhor. Por exemplo, os problemas que eu tenho hoje de pressão, eu sei que eu tenho um fator genético. Tem um fator genético, sim. Da parte de pai, da parte de mãe. Mas sei também que as muitas noites de sono que eu perdi. Sei também que a alimentação equivocada que me alimentei durante muito tempo. A falta de exercícios físicos. Falta de disciplina e organização. E as preocupações excessivas com tantas coisas, aliado aos meus pecados, ampliou
né, a gravidade dos meus problemas, com certeza. Mas eu sei que Deus é um Deus misericordioso. E eu posso descansar nele, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E uma das coisas que eu mais faço é quando eu acordo, vou fazer minha devocional, é agradecer a Deus, obrigado. Obrigado porque a tua misericórdia me alcançou e hoje eu estou aqui acordando mais uma vez, mais um dia. Eu consegui botar a cabeça no travesseiro e dormir e acordar, saber que o Senhor cuidou de mim durante a noite inteira. E aí eu lembro de agradecer de manhã. Quando chega ao meio-dia, na hora de almoçar, Deus, obrigado pela manhã que já passou e o Senhor cuidou também. E quando chega a noite, eu ainda tenho a minha oração para agradecer por todo o dia que passou. Isso faz diferença. Mesmo quando ainda sentimos algumas coisas em nosso corpo, que as consequências acontecem, né? Mas a confiança permanece no Deus que cuida de nós em nossas ansiedades e preocupações. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que se nós apresentarmos ao Senhor a nossa oração, a súplica da nossa alma, Pai, ansiosa, desejosa, aflita, buscando e clamando por socorro do Senhor, Tu és o Deus que vem ao nosso encontro e traz uma paz como nunca experimentamos antes. E queremos descansar nessa confiança e nessa esperança dessa paz que excede a todo entendimento, Senhor. Ó Deus, nos ajude a fazer com que os nossos pensamentos sejam ocupados com aquilo que tem virtude, com aquilo que tem louvor. Nos ajude a levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Nos faça isso, ó Deus, por Tua misericórdia e graça. E nos dê sempre a certeza de que Tu és o Deus da paz, que caminha conosco em tempos de aflição e até mesmo no vale da sombra da morte. Nós confiamos no Senhor e dizemos muito obrigado. Receba a nossa gratidão, ó Deus, e perdoa a nossa incredulidade. Em nome de Jesus. Amém.